Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao primeiro trimestre de 2024. Mais uma empresa ligada ao setor do agro. Estamos falando aqui da Vitia Fertilizantes e Biológicos S.A., a Vitia que já passou pelo canal. Estamos aqui atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Vitia foi o meu amigo Elineu Bento da Silva. Grande Elineu, uma honra ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Vitia foi a minha amiga Crislane Marassi Costa. Ô Crislane, também é muito bom ter você conosco. Seja bem-vinda e lhe agradeço imensamente a participação e também a sugestão da Vitia. É um prazer poder lhes atender. É um prazer poder atender a todos vocês. E para tanto é muito fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrif, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Às vezes demora aí um pouquinho para poder atender a todo mundo, já que nós temos aí uma lista, né, de empresas para serem analisadas e vamos analisando uma a uma, mas ninguém está esquecido ou esquecida. Daqui a pouquinho a gente chega também na tua empresa. Caso também queira se antecipar e você mesmo fazer o processo de análise, e aí você vai dizer, nossa, mas é muito difícil. Não é difícil, é muito simples. E eu vou ensinar vocês. Através do nosso curso lá na plataforma Hotmart, curso de análise de balanços para investimentos e também do curso de Valuation, você pode aprender como que nós fazemos todo esse trabalho. Desde a prospecção das informações, o planilhamento, como que nós interpretamos as informações das empresas para poder identificar se uma empresa está vindo bem ou não, se uma empresa é cara ou se ela é barata num determinado momento. E tudo isso você aprende de uma forma muito rápida, simples, descomplicada e com custo muito baixinho. E o curso todo com direito a material de apoio, apostila, planilhas e naturalmente que o professor Silas vai estar aqui também à disposição de vocês para esclarecer dúvidas ou aprofundamentos que se tornem necessários. Mais importante é você não perder essa oportunidade e aprender também a fazer análise de balanço de uma forma muito rápida. Bom, falando da Vitia, a Vitia ela tem uma história assim fantástica, uma história fascinante de empreendedorismo, né? Alguém que também vem do nada ali e constrói todo esse patrimônio de uma empresa que hoje é uma referência dentro do setor do agro aqui no Brasil. E toda essa história ela começa lá em 1971 através do senhor José Plínio Romanini. O senhor José Plínio Romanini, lá na cidade de São Joaquim da Barra, em São Paulo, ele trabalhava ali para outras empresas, ali com uma espécie de um representante comercial. E como representante comercial, era, na época lá já era um PJ, né? Não era um seletista. Então ele atendia essas empresas e podia ter outras empresas também em paralelo sem problema nenhum, já que ele não tinha uma situação ali de contrato de trabalho específico ali e exclusivo com qualquer empresa. E aí com isso o que aconteceu? Ele continuou trabalhando como representante comercial, mas ele montou uma pequena distribuidora de insumos voltados para o agro. Tá? Aí na sequência ele é convidado por duas pessoas para fazer parte de uma empresa que tinha surgido na época, que era a BioSoja Químicos e Biológicos. E o que essa BioSoja fazia? Ela desenvolveu soluções voltadas para o setor do agro, como inoculantes, que são micronutrientes ali, que justamente visam o quê? Aumentar a produtividade, aumentar a economia na hora da plantação de soja. E aí, então, ele entra nessa sociedade também com a BioSoja. Só que, na sequência, esses dois sócios acabam se retirando da sociedade e o seu José Plínio acaba ficando sozinho com a BioSoja. Nessa dele ficar sozinho, a empresa dela foi crescendo ali com a distribuidora, com a própria produtora, né, desses inoculantes para a soja, e foi crescendo lentamente ali, até a década de 90. Na década de 90 que daí começa o grande salto da BioSoja, quando entra na sociedade o Wilson Romanini, o filho do senhor José Plínio, que era formado em economia, veio ajudar o pai na sociedade, trazendo também todo o seu conhecimento adquirido num curso de economia. E na sequência também o Guilherme Romanini, o outro filho do José Plínio, formado em engenharia química, que também veio ajudar o pai. E aí nesse processo todo, a empresa ela começa a crescer. E aí eles percebem já que há espaço e há oportunidade também para a produção de outros itens, como é o caso de fertilizantes. No começo, monta uma empresa muito pequenininha, um departamento ali dentro da BioSoja, pequenininho para produzir fertilizantes.
Só que esse departamento ele começa a crescer e aí a empresa passa a produzir também os componentes, né, todos os insumos também necessários para a produção dos fertilizantes, como sulfatos, os cloretos, os óxidos, os monóxidos. E aí, com isso, percebe que há uma necessidade de ter escala. Então, com o aumento de produção, eles conseguem agora atingir outros clientes e ter uma abrangência maior na distribuição dos produtos da BioSoja. Chega no ano de 2004 e inaugura também mais uma empresa chamada Granorte, voltada para a produção de macro e micronutrientes. Bom, quando a gente fala no agro aqui no Brasil, e o agro ele vem batendo recordes de produção, etc., mas o que tem dentro desse segredo ou desse milagre de aumento de produtividade? Tem justamente todos esses produtos feitos pela Vitia que ajudam não só na parte de defensivos, mas como também na parte de nutrientes para justamente ter um aumento de produtividade. Bom, nesse processo todo, a empresa chama a atenção de um fundo de investimentos que aporta capital para impulsionar o crescimento da empresa. E nesse crescimento, chega no ano de 2016, troca o nome de BioSoja e passa a ser denominados como Vitia. Tá? Já em 2017, aí dentro de uma palestra que eles foram assistir, numa feira, encontraram lá o pessoal da BioValens. E a BioValens era uma empresa que havia surgido justamente nessa parte de desenvolvimento de produtos defensivos agrícolas. E aí tiveram ali um entendimento e a BioValens acabou sendo adquirida pela Vitia. E com isso também vieram os sócios da BioValens para dentro do quadro societário da Vitia. E a BioValens daí deixa de existir como empresa e passa a ser tudo uma coisa só, a Vitia. Já em 2020 adquire uma outra empresa de fertilizantes, a Vitória Fertilizantes, e também a JB Biotecnologia. Já em 2021, com esse crescimento todo, faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e com a entrada de recursos vai ampliando a sua capacidade de produção. Tanto é que hoje a Vitia é a terceira maior do mundo na fabricação, tanto na parte de fermentados líquidos e sólidos, justamente desenvolvendo produtos que venham a melhorar ainda mais a produtividade do setor do agro. Hoje, a Vitia conta aqui no Brasil com 8 unidades, 4 centros de distribuição e atende praticamente todo o Brasil. Mas para entendermos como que está a situação da Vitia, trazemos para vocês o balanço de 2020, 21, 22, 23 e o balanço do primeiro trimestre de 2024 e através dos números vamos entender o que é a Vitia Fertilizantes e Biológicos S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Vitia Fertilizantes e Biológicos S.A., trazendo desde o ano de 2020 até o dia 31 de março de 2024. E por que toda essa base histórica? Justamente que o processo de análise de balanço é um processo de comparação. Então, para podermos avaliar se uma empresa está melhorando ou piorando, nós temos que comparar com os exercícios anteriores. E quando nós expandimos essa base histórica, conseguimos ter uma visão melhor de onde que a empresa está vindo, para onde que a empresa está indo através dos seus números. Para tanto, vamos começar lá no ano de 2020, quando a empresa registrava em seu ativo 620 milhões de reais. Todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa, como se abríssemos o portão da empresa, olhássemos lá para dentro e víssemos 620 milhões de reais, é o tamanho da empresa. E desse valor aqui, a maior parte está no capital de giro, no ativo circulante, com 427 milhões de reais, equivalente a 68,8% de tudo aquilo que a empresa possuía. A parte do ativo circulante é a parte que merece maior destaque, porque é ali que nós vamos ver a capacidade financeira da empresa, o quanto de recursos que ela tem para fazer a movimentação do seu patrimônio e, consequentemente, gerar receitas e os seus resultados. Então, nesse ano de 2020, 427 milhões de capital de giro, de ativo circulante, 55 milhões era a posição de dinheiro em caixa, banco, aplicação, 261 milhões em contas a receber e os estoques de 78 milhões de reais. Os outros créditos aqui geralmente são representados por tributos a recuperar e outras pequenas contas a receber que não sejam decorrentes de venda para clientes. Já em 2021, quando faz o IPO, a empresa pula para 845 milhões de reais. E aí o capital de giro vai para 601 milhões, 93 milhões é a posição de caixa, 341 milhões o contas a receber, e aqui os estoques agora ultrapassaram 140 milhões de reais.
Ao chegar em 2022, 958 milhões é o tamanho da empresa, tudo aquilo que ela tem. E reparem que ela vem fazendo investimentos aqui no seu imobilizado, que são as fábricas, máquinas, equipamentos, enfim, todas as instalações da empresa, vêm aumentando 165, 200, 269 milhões. E o capital de giro com 648 milhões de reais, 89 milhões é a posição de caixa, 344 milhões, praticamente estável o conta receber, e os estoques agora 179 milhões. Chegando em 2023, a empresa diminui um pouquinho o seu tamanho para 925 milhões, com a redução no capital de giro, que agora é de 571 milhões. 82 milhões a posição de caixa, cai aqui o conta receber para 304 milhões e os estoques também diminuíram para 154 milhões de reais. Chegando agora em março, 3 meses depois, 917 milhões é o tamanho da empresa. E o capital de giro recua um pouquinho aqui, 563 milhões, com uma redução forte aqui no caixa, 17 milhões 710. 346 milhões é o contas a receber, 168 milhões os estoques da empresa nesse mês de março agora de 2024. Olhando agora o endividamento da empresa, onde vamos ter aqui no passivo dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo e o endividamento total. A empresa no ano de 2020 trabalhava com 329 milhões de dívida, capital de terceiros. 53% do que ela usava vinha através de capital de terceiros e 46,9% era o capital próprio utilizado pela empresa. No ano do IPO, lá em 2021, o PL pula para 485 milhões e a dívida, mesmo subindo nominalmente para 359 milhões, o peso dela passou a ser de 42,6%. Dívida essa que no ano seguinte, apesar também de subir nominalmente para 378 milhões, o peso dela cai para 39,4%. E agora, nesse ano de 2023, a dívida recua para 305 milhões. Então, repare que essa diminuição da estrutura da empresa, a diminuição aqui no capital de giro da empresa, o que ela faz? Ela diminui o seu endividamento, tanto que a dívida cai para 33%. E agora, em março de 2024, totaliza aqui 312 milhões de dívida, 34,1%. Portanto, a empresa trabalha com 65,9% de capital próprio e apenas 34,1% de capital de terceiros. Todos esses recursos são para gerar resultados. E os resultados são vistos aqui na DRE, onde mostra aqui o quanto que a empresa vende e o quanto que ela ganha. 530 milhões de reais o faturamento em 2020, 778 milhões de reais o faturamento em 2021, 851 milhões o faturamento em 2022, aí o faturamento cai agora em 2023 para 756 milhões. E nos 3 primeiros meses do ano, acumula 121 milhões de faturamento. E os resultados? 85 milhões o lucro lá em 2020, 107 milhões o lucro em 2021, 147 milhões em 2022 e 97 milhões de lucro em 2023. E nos 3 primeiros meses do ano, apenas 800 mil reais de lucro registrado nesse começo de ano aqui. Tá? Mas daqui a pouquinho já vamos falar dele. Então, reparem que a margem que a empresa vem trabalhando, 16, 13,8, 17, 12,9, todas as margens sempre acima de 10%. E esse começo de ano aqui que trabalha com uma margem de 0,7. Agora sim, vamos explicar o que acontece nesse começo de ano aqui. A empresa ela tem uma sazonalidade na sua operação, tanto é que eu vou trazer para vocês todo o ano de 2023 para a gente ver como é que foi 2023. Então reparem, o faturamento lá em 2023, no primeiro trimestre, 148 milhões. No segundo trimestre, o faturamento cai para 72 milhões. Porém, no terceiro trimestre, aí sim é que vem o forte do faturamento da empresa, 291 milhões, e no terceiro trimestre, 243 milhões. E o lucro, que foi de apenas 12 milhões lá no primeiro TRI de 2023, foi um prejuízo no segundo TRI de 2023, aí o lucro ele vem bem mais forte já no terceiro TRI com 58 milhões, com 41 milhões, totalizando os 97 milhões de lucro que ela teve no ano de 2023. Portanto, esses números que vimos aqui do primeiro trimestre de 2024 serem baixos, mas é justamente devido à sazonalidade. E o segundo trimestre também a expectativa é que venham bem mais baixos, e a partir do terceiro e quarto tri é que a empresa dá o arranque que fecha o ano já de uma forma bem mais satisfatória. Olhando de perto a situação financeira da empresa, trago para vocês até nesse quadrinho aqui mesmo,
Para termos uma ideia, a liquidez geral, que é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com R$ 1,32 lá em 2020, sobe para 1,74, vai para 1,77, vai para 1,96 e fecha agora março com 1,88. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 1,88. Paga, sobra, tranquila a situação financeira. A liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento no dia a dia. Então, em relação a tudo aquilo que ela tem que pagar no curto prazo, quanto que ela já dispõe de recursos? 1,66 em 2020, 1,95 em 2021, 2,21 em 2022, 2,06 em 2023 e agora em 2024 fecha com 1,97. Para cada R$ 1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$ 1,97. Paga, sobra uma empresa que está com uma situação financeira extremamente confortável. O endividamento que vimos ali há pouco no balanço, 53,1% lá em 2020, 42,56% em 2021, aí ele cai para 39,45%, cai para 33% praticamente, e agora sobe um pouquinho para 34%. Em relação a tudo aquilo que a Vitia tem no seu patrimônio, ela deve 34,07%. Já a margem líquida, que são esses números que a gente viu há pouco aqui na DRE, é quanto sobra de tudo aquilo que ela vende, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro e impostos, sobrava 16,19 lá em 2020. Aí ele cai para 13,8, sobe para 17,3, cai para 12,87 e agora, provisoriamente, vem trabalhando com apenas 0,66% de margem líquida, mas como a gente explicou há pouco, devido à sazonalidade, ao primeiro e segundo tri serem meses bem mais fracos, né? Já a rentabilidade do ativo é o ganho em relação a todo o investimento feito. E aí temos aqui 13,84 lá em 2020, cai para 12,74, sobe para 15,39, cai para 10,51 e esse primeiro tri apenas 0,09%, apesar que esse índice aqui, geralmente trabalhamos com ele anualizado, razão pela qual não vamos dar tanto destaque a ele. Já a rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da Vitia lá em 2020 tiveram um ganho de 29,52%, em 2021 22,18%, em 2022 25,41% e em 2023 os acionistas da Vitia, através dos lucros gerados, tiveram um ganho de 15,68%. E ao falarmos em acionistas, esses demais indicadores relacionados às ações, o valor patrimonial de uma ação. Quanto que vale uma ação da Vitia? Patrimonialmente, isso quer dizer, se pegarmos tudo aquilo que ela tem, pagarmos todas as dívidas e distribuíssemos para os acionistas, caberia a cada ação R$ 3,91. Para você comprar uma ação da Vitia, você vai pagar, na data da gravação desse vídeo, R$ 5,40. Portanto, há um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,38. Quer dizer, aquilo que vale 1 é vendido por 1,38. Então, há um ágio de 38% na venda das ações da Vitia. Nos últimos 12 meses, ela registra um lucro de 55 centavos por ação, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 10,19. E aí você pergunta, mas qual é a diferença que tem em relação ao PL, a rentabilidade do PL que vimos há pouco aqui? Essa rentabilidade do PL, ela é baseada no valor patrimonial, naquilo que já está dentro da empresa. A rentabilidade da ação é baseada no valor de mercado. Isso quer dizer, se você comprar uma ação a R$ 5,40 e a empresa continuar ganhando 55 centavos por ação, vai te gerar um ganho de 10,19%. Dividendos por ação, a empresa está distribuindo agora em 2024 27 centavos a título de dividendos por ação, o que vai dar um yield de 5,12%, que é o retorno de caixa para o bolso do acionista. Relação preço/lucro 9,82, quer dizer, praticamente 10 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados, e o free float, 33,64% das ações circulam livremente no mercado. E como que funciona esse free float? Vamos até trazer um gráfico aqui para vocês, um quadro, né, para vocês entenderem que as ações da empresa, elas estão nas mãos aqui justamente de uma empresa, de um fundo de participação da família Romanini, né? Então 30% mais 30%, que são 60% controle da empresa. Tem aqui o JGP, gestão de recursos, com 5%. E aí nós temos aqui outros, né, que são as ações que circulam livremente no mercado, 33,64%.
E o tag along é de 100%, quer dizer, se a Vitia for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Aproveitamos também, trazemos aqui esse quadro extraído lá do Google, mostrando aqui desde o IPO lá em 2021, quando as ações foram lançadas ali praticamente a R$ 9,00, e aí na sequência ela já dispara, aí ela já chega aqui a atingir praticamente R$ 13,00 em 2022. Cai no meio do ano, chegando aqui novamente para os R$ 8,00, sobe, vai lá quase, pega os R$ 15,00, e aí depois começa uma sequência de quedas, apesar das oscilações que você vai observando aqui, ela vai caindo até chegar aqui no seu ponto mais baixo, tanto na data dessa gravação aqui, na faixa de R$ 5,40. Então, por aqui você vê quando que as ações da Vitia tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Vitia SA. Então, mais uma empresa analisada, Vitia Fertilizantes e Biológicos SA, uma empresa constituída lá pelo senhor José Plínio Romanini, lá em 1971, que começa toda essa trajetória para se tornar hoje nessa referência dentro do setor do agro aqui no Brasil. E justamente quando a gente fala do agro, e que o agro é a grande força econômica aqui do Brasil, naturalmente que isso tudo não ocorre por acaso. Tudo isso ocorre justamente com muito trabalho, com muita pesquisa, com muito desenvolvimento, não só na parte dos defensivos agrícolas, mas defensivos esses que não sejam causadores de outros problemas, mas também na parte de micro e de macronutrientes, na parte de fertilizantes, na parte de uma série de produtos e insumos que venham a melhorar justamente a qualidade dos produtos feitos aqui no Brasil. E a Vitia é uma empresa que trabalha justamente nesse sentido, em colaborar para que o agro possa ser cada vez maior. E aí, naturalmente, que a gente fica aqui na torcida pelo sucesso da Vitia, ficamos na torcida pelo sucesso de todo o setor agro, já que todo o agro, além dele trazer renda, além dele trazer desenvolvimento, além da geração de empregos, traz também toda uma qualidade de vida para toda a nossa população. Então a gente fica aqui sempre na torcida pelo sucesso de todas essas empresas aqui. E você, naturalmente, que investe em ações ou pretende investir em ações, o primeiro passo que é sempre identificar e conhecer cada empresa, porque comprar ação é entrar de sócio de alguém. E para entrar de sócio de alguém, nós temos que conhecer com quem estamos nos associando, mas principalmente saber como que está a situação dessa empresa. Ela é lucrativa porque através do lucro é que ela aumenta o seu patrimônio e como nós somos sócios dessa empresa, aumenta o nosso patrimônio também. A empresa ela não pode oferecer riscos em termos de excesso de endividamento, falta de capital de giro, porque pode comprometer a situação da empresa e, consequentemente, comprometer o nosso patrimônio. Razão pela qual o canal Silas Agro se propõe justamente a trazer todas essas informações para que você possa fazer as melhores escolhas na hora de fazer os seus investimentos. E sempre investindo com consciência, com segurança, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno para lá na frente poder ter o seu patrimônio que lhe garante e lhe proporcione uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.